Gravando. É bom que você faz esse ano que vem, você usa ele. Mas eu nunca uso slide, não. Eu tô usando porque não tem quarto. Tô ligado. Entendeu? Bora lá, gente. Então aqui, ó. Todo mundo apostos aí? Podemos? Então, retornando onde a gente tinha parado, troca de calor nada mais é do que quando um corpo perde, consequência disso, o outro ganha calor. Ok? Essa troca de calor, ela ocorre de duas formas distintas. Nós temos a troca de calor, que é denominada calor sensível, e nós temos a troca de calor denominada calor latente. Esse calor latente aqui, ó, vocês vão ver ele de novo na química, tá? Então, já fiquem ligados aí, que a gente tem dois tipos de troca de calor. O que difere os dois? Os dois, o princípio é o mesmo. Qual que é a ideia do princípio aí? Que quando um recebe, em consequência disso, o outro perde calor. O calor sensível, o que difere ele do calor latente? Que o calor sensível, ele provoca apenas variação de temperatura, ao passo que o calor latente, esse por sua vez, muda o seu estado físico. Então, calor sensível, o que seria um exemplo de calor sensível e o que seria um exemplo de calor latente? O calor sensível a gente poderia, se eu tenho uma água, ele está a temperatura ambiente e eu quero apenas esquentar essa água, isso vai ocorrer uma troca de calor denominada sensível. Por que vai ser sensível? Porque se a minha temperatura estava ambiente, por exemplo, a 20 graus Celsius, e ela atingiu 60 graus Celsius, variou simplesmente a temperatura. Então, ela mudou de 20 para 60. Então, ela variou em 40 graus Celsius. Mas, se eu tenho essa mesma água, a temperatura ambiente de 20 graus Celsius, e eu quero fazer café com essa água, eu posso deixá-la mais tempo exposta ao fogo, que é onde o fogo vai propagar calor para a panela, que é uma troca de seria uma propagação de calor por condução. A panela, por sua vez, vai propagar calor para a água, que aí já se torna uma propagação por convecção, que depois disso ela vai virar um determinado gás. Quando que ela vai virar gás? Em qual temperatura isso ocorre? Alguém? 100 graus. 100 graus Celsius. Então, quando ela atinge 100 graus Celsius, quer dizer que ela mudou o seu estado físico. Ela estava no estado físico denominado líquido e passou a um estado físico gasoso. Então, nesse caso, já não é mais calor sensível, e sim calor latente. Um outro exemplo paralelo a esse é o oposto, né? Se eu pego essa mesma água que estava 20 graus Celsius e ao invés de fazer café com ela, eu quiser transformá-la em gelo, basta eu colocá-la no congelador, ela vai atingir uma temperatura de quanto mesmo? Padrão? 0 graus Celsius. E, em consequência disso, ela estava no estado líquido e continuou água, porém no estado gasoso. O que vai ser de diferente nisso daí? Que o estado físico vai alterar, a água continua sendo água, só que quando ela vira no estado sólido, como a gente já tinha discutido na aula anterior, ela vai ter uma densidade um pouquinho menor. A densidade da água no estado líquido é 1 grama por centímetro cúbico, ao passo que a densidade dessa mesma água no estado sólido, ou seja, quando ela é gelo, ela já não é mais 1, e sim 0,9. Beleza? Então, o primeiro que a gente tem aí que entender é um negócio chamado calor específico sensível de uma substância. O que seria esse calor específico? Fala-se calor sensível
ou calor específico. Quem que é esse calor específico? Numericamente falando, para a gente descobrir o valor do calor específico, que é representado pela letrinha C, basta a gente falar que esse calor específico é igual à quantidade de calor que o corpo ganha ou perde, dividido pela massa do corpo e a temperatura ao qual ela vai sofrer a variação. Então, quem que de fato é o calor específico? O calor específico é o responsável em fazer com que um corpo de massa M, seja ele estado sólido, líquido ou gasoso, desde que este não mude o estado físico, quando ele recebe ou perde uma quantidade qualquer de calor, esse mesmo corpo de massa M, quando recebe ou cede calor, ele tem a sua temperatura variada, para mais ou para menos. Como que eu vou saber se é para mais ou para menos? Se ele receber calor, então a temperatura vai aumentar. Se ele perder calor, a temperatura vai diminuir. Então, quem é de fato o calor específico? É o responsável para fazer com que esse corpo de massa M, quando receber ou perder calor, varie sua temperatura. A equação geral da calorimetria é essa daí. A gente denomina, né, uma brincadeirinha aí, de Q macete. O que seria, na verdade, Q macete? O Q representa a quantidade de calor que esse corpo de massa M cede ou recebe. Por que é só quantidade de calor e não quantidade de frio? Dois motivos. Nós temos a definição de calor e a falta de calor. Não existe, de fato, frio. Então, Q é a quantidade de calor que o corpo cede ou que o corpo recebe. E que corpo é esse? Um corpo de massa M qualquer, né? 1 grama, 10 gramas, 100 gramas, o que seja. O C nós já vimos anteriormente lá, que é o calor específico. Ele é responsável para fazer com que esse corpo de massa M, quando recebe ou cede calor, varie sua temperatura. E ΔT é a variação de temperatura. Essa fórmula aqui de agora é igual ou diferente à anterior? Igual. Igualzinho, né? Qual que é a diferença? Que aqui nós estamos usando a lei geral da calorimetria, que é o Q macete. Lá a gente isolou o calor específico para poder explicar quem ele é, e aqui quem é a equação. Porque lá estava escrito o quê? C é igual a Q dividido por M vezes ΔT. Por que é dividido por M vezes ΔT? Porque tanto o M quanto o ΔT estão multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então é a mesma forma. Então aqui é só o que representa cada um, onde Q é a quantidade de calor, M é a massa do corpo, C é o calor específico sensível, ΔT é a variação de temperatura. Observação. O que é mais utilizado? Eu vou colocar primeiro o que é mais utilizado e segundo eu vou falar para vocês o que é no sistema internacional. Essa quantidade de calor aqui utilizada, a gente vai utilizar mais ela agora, em calorias, cal. Mas no sistema internacional, essa unidade de calor ela é dada em joule. Joule é a unidade de calor de qual outra grandeza que a gente já conhece? Alguém? O joule é a unidade de calor de qual grandeza física? Energia mecânica, energia cinética, esse trem assim. Exatamente. Qualquer tipo de energia, né, Alexandre? A energia cinética, potencial gravitacional, mecânica, qualquer tipo de energia é dado em joule. E qual que é a definição de calor que a gente acabou de ver hoje? Que calor é a energia térmica em trânsito. Então, calor é energia. Então, cotidianamente falando, nós vamos usar mais caloria, mas no sistema internacional é joule. Massa, aqui a gente vai usar grama, mas no sistema internacional é quilograma. O calor específico sensível, a gente vai utilizar caloria por grama graus Celsius, mas no sistema internacional é joule por quilograma Kelvin. E a temperatura aqui a gente vai usar em graus Celsius, mas no sistema internacional de unidade de medida é dado em Kelvin. Por isso que eu não quis colocar as unidades aqui por enquanto. Esse calor específico, ele pode ser calculado de duas formas.
a forma número 1, que é aquela anterior que eu mostrei para vocês, que o calor específico ele é igual à quantidade de calor que o corpo cede ou recebe, dividido pela massa desse corpo e que multiplica a temperatura ao qual ele vai sofrer variação, seja ela aumentando ou diminuindo. Mas esse calor específico aqui, ele também pode ser calculado agora usando um outro Czinho, que é chamado de capacidade térmica. O calor específico ele pode ser C igual a Q dividido por M vezes ΔT, ou ele pode ser C igual a C grandão dividido por massa. Então, quem é esse C grandão? Esse C grandão ele é chamado de capacidade térmica. Se eu quiser calcular a capacidade térmica, basta eu pegar esse M que está multiplicando e jogar para cá dividindo. Então, C grandão, capacidade térmica, ele é igual ao calor específico vezes a massa. Conforme eu tinha falado para vocês, o mais usual é calorias por grama grau Celsius, mas no sistema internacional é joule quilograma Kelvin. Aqui são alguns exemplos. O calor O C específico, grandão é o quê, Paulo? o C grandão é chamado de capacidade térmica. Como é que calcula? Aqui, ó, é a mesma forma. O M aqui não está dividindo. Se eu quero calcular o C grandão, eu tenho que isolar ele. Então, eu pego o M que está dividindo e jogo ele para cá multiplicando. Então, o C grandão, que é a capacidade térmica, vai ser igual a massa vezes o calor específico. Sacou? Sim. Aí, mas aqui no outro slide eu acho que tem também. Então, aqui são alguns exemplos, alguns exemplos de calor específico. Por exemplo, o calor específico da água, o Czinho, é 1 caloria por grama grau Celsius. Do latão é 0,092 caloria por grama grau Celsius. Da prata, 0,056. Deixa uma tabelinha aí. Mas se cair exercício que não for da água, porque o único que a gente precisa saber é o da água, que ele é igual a 1. Mas se cair algum exercício que seja diferente de 1, o exercício tem que dar esse calor específico ou pode pedir para calculá-lo. Então, aqui a gente tem um exemplo aí só para provar que isso realmente é verdade. Um bloco de alumínio com 600 gramas de massa deve ser aquecido de 10 graus Celsius para 150 graus Celsius, sendo 0,22 caloria por grama grau Celsius o calor específico do alumínio. Calcule, letra A quantidade de calor que o bloco deve receber, letra B, sua capacidade térmica. Querem que a gente faça juntos ou vocês querem ter uns 2 minutinhos para fazer? A variação seria de 140. Oi? A variação seria de 140, né? Temperatura, né? É. Isso. Então, aqui, ó, a primeira informação. Então seria 0,22 é igual a 600 sobre 140, é igual a X sobre 140? Mas aqui, como está pedindo a quantidade de calor, você pode usar direto o Q macete. Q é igual a MVC vezes ΔT, porque você está querendo saber o valor de Q. Quantidade de calor. Então, vai ficar Q igual a massa 600, que multiplica o calor específico 0,22, que multiplica a variação de temperatura, que é 140. Então, tá aqui, ó. Tá vendo? A formulazinha não é aquela lá, o C igual a Q, que divide M vezes ΔT? Mas como eu estou querendo o Q, eu já posso usar a fórmula da calorimetria. Então, é o Q macete. Quanto que vale a massa? 600. Quanto que vale o calor específico do alumínio? 0,22 vezes a variação de temperatura, que foi de 10 até 150, que no caso é 140. Então, quer dizer que a quantidade de calor, nesse caso aí, é 18.480 calorias. Observação. Às vezes, tá, gente? Pode vir resposta, ao invés de vir em caloria, em quilocal. Ao invés de colocar 18.480 calorias, poderia vir 18,48 quilocal. É a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Porque 1 quilo de qualquer coisa é sempre 1.000. 1 quilo de grama, 1.000 gramas. 1 quilo de metro, que é quilômetro, é 1.000 metros. 1 quilo de calorias é 1.000 calorias. Então, se a resposta tivesse vindo aqui 18,48 quilocal, estava correto. Então, a gente tem que ver como que a resposta vai estar sendo dada. E na letra B, aqui, ó, Albert, capacidade térmica, grandão, é igual a massa vezes o calor específico. Quem é a massa? A massa continua a mesma, 600, vezes o calor específico foi dado, que é 0,22.
Então, a capacidade térmica aqui seria 132 calorias por grau Celsius. A unidade de medida de capacidade térmica é calorias por grau Celsius, ou no sistema internacional, Joule por Kelvin. Observação. Se eu quisesse calcular essa capacidade térmica de outra forma, também tem jeito. Porque se eu sei que C é igual a Q, que divide M vezes ΔT, eu poderia usar esse C aqui nessa expressão de cima também. Aí aqui, ó, como que ficaria isso? A capacidade térmica, ela ficou Q divide ΔT. Porque se o C é Q dividido por massa vezes ΔT e o Czinho pequenininho é a capacidade térmica dividido por massa, a massa consumiu. Então, essa capacidade térmica também pode ser calculada como sendo a quantidade de calor que um corpo perde ou recebe, que faz com que a temperatura varie. Então, a quantidade de calor do corpo é dada ou retirada, ou seja, quando ganha ou perde, e aqui é a variação de temperatura sofrida. Então, pode usar a capacidade térmica como sendo C grandão igual a massa vezes calor específico, ou C grandão, que é a capacidade térmica, igual a quantidade de calor vezes a variação de temperatura. Se eu voltar na questão anterior lá e eu quiser julgar nessa forma, a resposta tem que dar a mesma. C é igual a Q sobre ΔT. Então, C é igual, quem é o Q? 18.480 dividido por ΔT, que é 140. Sem sombra de dúvida, se vocês quiserem tirar a prova aí, 18.480 dividido por 140, com certeza vai dar 132. Se não der 132, tem alguma coisa errada. Ok? Aí aqui, ó, surge uma primeira ideia. Se um corpo possui baixa capacidade térmica, ele aquece ou esfria mais rapidamente em comparação com um corpo de maior capacidade térmica. Então, se o corpo tem pequena capacidade térmica, que é o C grandão, ele tem a capacidade tanto de esquentar quanto de esfriar mais rapidamente. Então, a primeira pergunta que surge para a gente: por que a areia em dia de sol aquece mais rápido em comparação com a água do mar? Qual que seria a resposta disso aí? Que a areia tem baixa capacidade térmica? Comparada com A água do mar. a água do mar, perfeitamente. Essa é a resposta. Por que então que em dia de sol a areia aquece mais rápido que a água do mar? Isso é fato. Não sei se alguém já teve curiosidade. Você está na praia, pisa na areia, a areia está quente pra caramba. Mas na hora que você vai para a água está extremamente gelada. É porque, a resposta correta, né? A areia possui menor capacidade térmica do que a água. Ao ser ao Wilder. Coitado. E à noite, o que acontece, Danix? Inverso? O inverso. O inverso não, é a mesma resposta. À noite, assim, o inverso da situação, né? A areia fica extremamente gelada e a água fica quentinha à noite, a água do mar, né? Por quê? Porque a capacidade térmica da areia é menor do que a capacidade térmica da água. Então, a resposta é a mesma. Um exemplo 2 aí para a gente brincar. Um bloco metálico recebe 2.000 calorias. Recebeu o quê? O que o bloco metálico está recebendo? Calor específico. Calor específico. Não, quantidade de calor. Calor específico é o Czinho. Aqui é uma quantidade de calor, calorias. Então, isso dos 2.000 aqui é o valor de Q. A temperatura aumenta de 20 graus Celsius para 420 graus Celsius. Quanto que foi a variação? 400. Determine a capacidade térmica do bloco. Então, aqui, ó, aquela ideia que eu falei para vocês. Duas formas de calcular. C igual Q sobre ΔT, ou seja, capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, ou capacidade térmica igual a massa vezes calor específico. Nesse caso, por que utilizar essa fórmula é mais conveniente do que a outra? Porque aqui não foi dado o calor específico.
Se eu quisesse usar outra forma, eu poderia, mas aí primeiro eu teria que calcular qual foi o calor específico para depois calcular a capacidade térmica. Então, é dar murro na ponta de faca. Quem é a capacidade térmica, então? Quantidade de calor que foi recebida, 2.000, dividido pela variação de temperatura, que é 400. Cortou 2020, 20 dividido por 4, 5 calorias por grau Celsius. Isso significa que o corpo deve receber 5 calorias para que sua temperatura aumente 1 grau Celsius. Capacidade térmica, aqui a resposta usual é calorias por grau Celsius, mas se pedir o exercício no sistema internacional, é joule por Kelvin. 2. Aí, aqui tem a resposta de uma pergunta, tem a resposta de uma pergunta que eu esperava, mas ela não surgiu. Qual que é a pergunta? Mas o que diferencia o C grande do C pequeno? Que o C grande, que é denominado como capacidade térmica, esse serve para mostrar que um corpo aquece ou resfria mais rapidamente que o outro, ele depende apenas da substância. Por exemplo, lá que a resposta da Daniela, quais eram as substâncias? Nós analisávamos somente a água e a areia. Já o calor específico, não. Ele depende da substância e da quantidade de substância, ou seja, da massa dessa substância. Então, ela não depende somente da substância. Em outras palavras, o que eu estou querendo referir com isso? Se eu tiver muita água e um pouquinho de areia, a gente não vai conseguir notar isso aí através do calor específico, porque ela depende tanto da sua massa quanto da sua substância. Beleza? Antes de pular para o calor latente, dúvida do calor sensível? Não? Não. Beleza? Então, calor latente agora. O que difere o calor latente do calor sensível? O calor sensível provoca apenas variação de temperatura. O calor latente provoca mudança de estado físico sem se importar com a variação de temperatura. E quando a temperatura variou, é trabalho do calor específico e não do calor latente. Então, isso aqui, tá, gente? Esse esquema aqui é um esquema para H2O, água, tá? E aqui nós temos 3 estados físicos possíveis da água, que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O estado sólido, ele pode ser convertido no estado líquido. Quando isso ocorre, por exemplo, se eu tenho uma pedra de gelo e eu derreto ela, é porque eu fundi essa barra de gelo. Então, o processo, quando eu saio do estado sólido e vou para o estado líquido, é chamado de fusão. Mas, da mesma forma que o estado sólido pode ser transformado no estado líquido, o estado líquido também pode ser transformado no estado sólido. Então, se do sólido para o líquido é fusão, do líquido para o sólido é solidificação. Da mesma forma que, se é possível sólido ser transformado em líquido e líquido em sólido, é possível líquido ser transformado em gasoso e gasoso em líquido. Quando o estado líquido é transformado em estado gasoso, a gente diz que ocorreu uma vaporização. Essa vaporização, ela se divide em 2 partes. Uma é evaporação e a outra é ebulição. Então, tem vaporização e tem ebulição. No estado físico, quando eu quero trocar de estado gasoso para estado líquido, é o inverso, que no caso é condensação. Mas, se é possível sólido ser transformado em líquido, líquido em sólido, líquido em gás, gás em líquido, é possível diretamente também eu transformar o sólido em gás e o gás em sólido. Quando ocorre a transformação de sólido para gasoso, a gente chama isso de sublimação. Quando é de gasoso para sólido, ressublimação ou sublimação inversa. Agora, Granizo. Tipo Anda de isso. gasoso para sólido. Quase isso. Exemplos agora. Tá entendido o que cada um dos processos? Fusão, vaporização, solidificação, condensação e sublimação? Agora, a gente tem que pensar em exemplos. Um exemplo prático aqui da fusão é quando eu tenho uma pedra de gelo e eu quero derreter ela. O estado líquido para o estado sólido. Um exemplo disso seria quando eu tenho uma água, coloco ela no congelador e eu quero transformar ela em gelo. Um exemplo de vaporização. Mas antes de dar o exemplo de vaporização, é possível
eu falei para vocês que a vaporização ela se divide aqui em ebulição e evaporação. É possível sofrer evaporação sem sofrer ebulição? Sim ou não? Sim. Sim. Como, Annalise? Aí quando você pendura a roupa no varal. Perfeito. Ah, Isso mesmo. Quando a gente pendura a roupa do varal, a roupa não precisa ferver, né, para a água dela sumir. Ela evapora sem necessitar da ebulição. Ebulição seria quando a água, por exemplo, está fervendo. Um outro exemplo prático disso seria a poça d'água, né? A poça d'água, ela seca, mas a temperatura do chão não precisa atingir 100 graus Celsius. Se precisar, a gente estava mais ou menos enrolado. Então, é possível sofrer ebulição, sofrer evaporação sem sofrer ebulição? É. O contrário agora é a condensação. Condensação é a ideia de por exemplo, o carro lá está com o vidro embaçado, quando duas pessoas estão conversando amigavelmente lá dentro. Isso é condensação. Ou até mesmo quando eu pego uma água bem geladinha, até com gelo dentro, e deixo ela fora da geladeira, é notório que a gente vê do lado de fora do copo, o copo todo molhado. Aquilo ali é chamado de condensação. E exemplos de sublimação e ressublimação? Sólido transformar um gás e um gás transformar um sólido. Qual que seria um exemplo? Um exemplo de sólido virando gás. aqueles negocinhos que eles colocam no guarda-roupa para barato, acho que é naftalina, não sei como é que chama. Isso mesmo. Ela é um sólido, né? E ela se Isso. transforma em um gás. Gelo seco? Oi? Gelo seco? O gelo seco também é um exemplo. Nesse caso aqui, o gelo seco e a naftalina entram belezinha. E o processo inverso do estado gasoso para o estado sólido? Aquela chuva, como é que chama mesmo? Como é que chama a chuva? Quando é chuva de gelo, é chuva de granizo. A chuva de granizo, ela é uma sublimação inversa. Ela tá no... mas como que isso é estado gasoso? O dia está muito quente, geralmente para chover granizo, tem que estar bem quente durante o dia, então essa massa de ar quente, ela sobe até as nuvens, vira um gás e depois esse gás é convertido em chuva na forma de pedrinhas de gelo, no estado sólido. Então esses seriam os exemplos que a gente tem. Beleza? Então, aqui nós temos, como é que é calculada a quantidade de calor latente? A quantidade de calor sensível é calculada como sendo quem? Que macete. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes calor latente. Aqui é queimela. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor latente. O calor específico, ele é responsável para fazer o quê? Variar a temperatura de um corpo de massa M quando recebe ou perde calor. Qual é a função do calor latente, o L? Mais 10 minutinhos. Vamos lá. Qual é a função do L? Se a função do C é variar a temperatura de um corpo quando este ganha ou perde calor, a função do L é basicamente a mesma, só que com um porém. Aqui não aparece ΔT em momento algum. Por quê? Aqui não importa o que aconteceu com a temperatura variando, e sim com a mudança de estado físico. Então, qual que é a função do L? É fazer com que um corpo de massa M, quando perde ou recebe calor, que este, por sua vez, mude seu estado físico. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de calores latentes da água. O L de fusão, calor latente de fusão, é 80 calorias por grama. O L de solidificação é menos 80 calorias por grama. O L de vaporização, 540. E o L de condensação, menos 540. O que quer dizer esses valores? Quer dizer que 1 grama de água no estado sólido, para se tornar um gelo, para se tornar um líquido, ela depende de receber 80 calorias para que isso ocorra.
O de solidificação, o processo é o oposto. Quer dizer que 1 grama de água, para que seja solidificada, é necessário que ela perca 80 calorias. Ah, Paulo, mas se eu tiver, ao invés de 1 grama, eu tiver 20 gramas, basta a gente multiplicar 20 por 80 e a gente vai saber, né? Isso para cada 1 grama é 80, 2 gramas 160 e assim sucessivamente, ok? No caso da vaporização, o processo é o mesmo. Quer dizer que 1 grama de água no estado líquido, para que esse 1 grama de água seja transformado no estado gasoso, é necessário que ele receba uma quantidade de calor muito maior agora, que é uma quantidade de 540 calorias. E na condensação, o processo é o inverso. Quer dizer que 1 grama de gás, para tornar novamente líquido, é necessário perder 540 calorias. Ok? Dúvida? Pergunta? Nada, nada? Passamos adiante. Ninguém tem observação nenhuma, né? Exemplo aí, ó. Que quantidade de calor deve ser recebida por 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius para que derreta totalmente? Então, a fórmula seria o quê? Queimela. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor latente. A resposta seria Q é igual. Quanto é a massa? 200 vezes 80. De onde que surgiu esse 80 aqui? De onde que surgiu os 80? De onde surgiu 80, gente? Fusão. Isso aí, o calor latente de fusão, que é o que a gente viu no slide anterior. O calor latente de fusão para a água, 80 calorias por grama. Então, 200 vezes 80, 16 mil calorias ou simplesmente 16 quilocalories. Questão 2. A temperatura de ebulição do álcool é 78 graus Celsius. Observação, essa primeira etapa aqui do exercício não tem nenhuma relevância para a resolução desse exercício, não. Por quê? O calor latente não depende da variação de temperatura, e sim da mudança de estado físico. Aqui está só querendo ressaltar que quando a água precisa de 100 gramas para entrar no estado de ebulição, 100 graus Celsius, quer dizer, o álcool ele precisa apenas... Então fala, que calor latente de vaporização do álcool, se é necessário para fornecer 1.010 calorias para vaporizar totalmente 5 gramas de álcool. Então, se a fórmula é Q igual a M vezes L, se eu quiser descobrir o L, eu pego o M, que está multiplicando, e jogo ele para o outro lado dividindo. Então, o calor latente de vaporização do álcool, não da água, porque senão vocês podem falar que é 540, mas não é 540. 540 da água. Vai ser quantidade de calor que o perde ou recebe, dividido pela massa. Então, o calor latente de vaporização vai ser que quantidade de calor que forneceu? 1.010, pela quantidade de massa que a gente tem, que é 1.010 dividido por 5, 202. Ok? Esse daqui é um outro exemplo, só que é um exemplo mais qualitativo, né? Ele requer um pouquinho mais de atenção. Antes de pular para esse 3, alguém ficou na dúvida nos dois primeiros, que são bem tranquilos? Então vamos lá. Esse daqui parece ser fácil, mas não é extremamente fácil. Pergunta, que quantidade de calor deve ser fornecida a 100 gramas de gelo inicialmente a menos 8 graus Celsius? Então a primeira ideia já foi dada a massa. A massa vale 100 gramas. E a temperatura inicial é menos 8. Então, eu tinha o gelo a menos 8 graus Celsius. Então, pede que quantidade de calor para transformá-la em água quando atingir 50 graus Celsius. Foi dado alguns valores. O calor específico do gelo, 0,55 calorias por grama grau Celsius. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo é o mesmo da água, embora água e gelo tenham densidades diferentes, 80 calorias por grama. Então, a primeira coisa, o que a gente precisa entender? Olha, que quantidade de calor deve ser fornecida a 100 gramas de gelo inicialmente a menos 8 graus Celsius para transformá-la em água a 50 graus Celsius? Pergunta, o gelo é transformado em água a partir de qual temperatura?
0 graus Celsius. 0 graus Celsius. Então, aqui, ó, nesse primeiro momento, vai haver mudança de estado físico ou apenas variação de temperatura? Somente variação de temperatura. Se essa variação de temperatura, quer dizer, então, que no procedimento 1 vai ser calor sensível, que é o que macete. Então, a quantidade de calor 1 vai ser M vezes C vezes ΔT. Então, a quantidade de calor 1 vai ser 100, que é a massa de gelo, vezes... Por que eu usei 0,55 ao invés de usar 1? Porque o gelo ainda estava no estado sólido, não tinha se tornado água. 0,55 vezes 8. Por que aqui virou 8, sendo que era menos 8? Por quê? Aqui, gente, ó. Se estava gelo até ele chegar, antes de ser transformado em água, ele vai atingir uma temperatura de 0. Como é que varia a temperatura? É final menos inicial. 0, menos 8, menos com menos mais. Então, aqui vira 8. Então, fazendo esse produto todo aqui, 100 vezes 0,55 vezes 8, dá 440 calorias. No segundo instante, qual que é o segundo instante? Quando atingiu 0. Quando atingiu 0 graus Celsius, o que aconteceu? Quer dizer que a partir de 0, já deixou de ser gelo, estado sólido, e se tornou um líquido. Então, nesse caso, não houve só variação de temperatura, e sim mudança de estado físico. Calculando isso, então, Q2 vai ser 100. Ué, mas por que 100? Porque a quantidade de massa, tanto no estado sólido quanto no estado líquido, continua sendo 100. Vezes 80, que é o calor latente de fusão do gelo. 100 vezes 80, 8.000 calorias. No passo 3, é onde transformou-se já o gelo em água, e aí eu quero aquecer a água até 50. Então, não vai mudar o estado físico, porque para mudar o estado físico, teria que atingir 100. Então, vai ser Q3 é igual a M vezes C vezes ΔT. A massa é 100, o que macete 3 agora, né? Vai ser o calor específico da água 1 vezes a variação de temperatura 50. Por que ela variou em 50? De 0 até 50, 50 menos 0, 50. Então, deu 5.000. Se eu quiser saber qual foi a quantidade de calor total, basta eu somar todo mundo. 440 mais 8.000 mais 5.000, 13.440 calorias ou 13,4 quilocal. Fechou? Dúvida nesse daí? Alguém se perdeu em algum momento? Ou está extremamente fácil? Temos mais 1 minuto. Pode encerrar? Estou-lhe uma. Repete o momento 3 para mim, por favor. Momento 3. Por que aqui é quimacete ao invés de ser quimela? Por quê? Se eu cheguei em 0 graus Celsius, quer dizer que a água se tornou... quer dizer que o gelo se tornou água. Mas de 0 até 50, deixou de ser água? Não. Não. Por quê? Para deixar de ser água, eu teria que atingir 100. Então, aqui continua sendo calor sensível, porque está variando só a temperatura. O estado físico vai permanecer líquido. Então, a gente usa o quimacete de novo. Aí, a massa da água é a mesma massa do gelo, que é 100. Aí, ao invés de usar o 0,55 aqui, agora a gente vai usar